Com o RoboFurion, você tem até 10 estratégias para utilizar à sua disposição, além de 3 operacionais. RoboFurion pode ser utilizado em qualquer ativo ou mercado de sua preferência, tanto mini índice quanto mini dólar, criptomoedas, forex. Além disso, vale lembrar que a licença é vitalícia e você pode utilizar em todas as suas contas de MetaTrader 5. Quanto à instalação do RoboFurion, é muito simples, tá? E você pode conferir um vídeo completo de como faz a instalação aqui na página de venda do robô. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre as funcionalidades que tem no RoboFurion. Vamos começar pela gestão de risco. Você pode determinar o seu limite de ganho e perda diário. Se deixar zerado, é ilimitado. Agora, se você colocar o valor aqui, lembrando que é um valor financeiro e é o valor compatível com a moeda da sua conta. Se for uma conta de Forex, por exemplo, é dólar. Se for uma conta aqui no B3, né, mini índice, mini dólar, é real. Atingiu esse valor, se eu tenho trading aberto, somando todo o meu resultado do dia mais o trade aberto, ele vai fechar tudo e não vai mais permitir operações naquele dia. Início e término dos trades. Aqui é o horário que você quer que comece a enviar a operação e que pare de enviar. Eu quero então 9h25 até as 10h30. Você vai colocar isso daqui. Agora, não quero limite nenhum, quero operar o tempo todo. 0 e 0. Quero operar das 9h30 da manhã, por exemplo, até 11 horas, até 3 horas da tarde. Só que ao atingir 17 horas, eu quero que feche tudo. Tá? No caso da B3, né? Para não dormir posicionado e tal. Beleza, ele vai enviar trades das 9h30 às 15. Se tiver alguma posição aberta entre 15 até as 17, né? Então ele não vai enviar novos trades nesse horário. Mas se ele tiver algum trade aberto, né? E tal, rolando, quando bater 17 horas ele fecha tudo e não permite mais enviar nenhuma operação. Caso eu queira ignorar todas essas funcionalidades, é só deixar zerado. Então não vou trabalhar com limite de ganho nem de perda e vou enviar trades aí em todos os horários. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os operacionais. Nós temos 3 operacionais, né? Então o que acontece? Eu vou ter que escolher um operacional que eu vou usar. O que é o operacional? É a partir do momento que eu entrar em um trade, como que eu vou conduzir essa operação? Isso que é o operacional. O que seria o OCO? Então aqui, ó, quando eu abro os operacionais, eu tenho aqui, ó, operacional OCO. É o seguinte, eu vou definir um take profit, stop loss em pontos, tá? Quantidade de contratos e o trailing stop. Se eu não quiser usar trailing stop, é só deixar 0. Aí ele vai inativar o trailing stop, beleza? Então basicamente assim, o OCO é quando você quer usar stop loss take profit fixo. Então, eu quero usar um stop de 500 e um take de 300, por exemplo. Tá bom? O que vai acontecer? Ó? Vou mostrar aqui para vocês na prática. Vou enviar um trade aqui. Olha lá, meu take profit é de 300 e o meu stop é de 100. Ó. Vou enviar aqui uma venda. Ó, tá? Eu posso zerar aqui nos botões também, nessa funcionalidade. Posso zerar aqui. Ó. Se eu clicar aqui para zerar, ó, eu vou enviar aqui uma compra. Ó, zerar. Zerei. Uma venda. Ó. Se eu quiser zerar por aqui, eu também posso. Tá vendo? Legal, né? Sem falar que ele mostra aqui, até tinha esquecido de comentar, né? O valor financeiro do teu stop. Ó, vou enviar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Opa, uma venda. Então aqui, ó. Quanto o meu stop está custando, né? Quanto que eu tenho atualmente e quanto que o meu take vai me gerar. Ele mostra isso automaticamente para você, né? Isso daí é bem legal, né? Bem legal mesmo. Então assim, ordem OCO é isso. É quando você quer usar stop loss take profit. Tá bom? Se eu quiser, por exemplo, usar um trailing stop, que é o stop móvel, né? Então, assim, tô ganhando 300 pontos e quero defender a minha operação. E a partir desse momento, se eu for aumentando meu lucro, eu vou conduzindo com o meu stop. Eu posso? Posso, ó. Então, eu entrei, vamos ver se eu acerto o trade aqui, né? Entrei comprado, olha lá, ele defendeu e já saiu. Ó, vou entrar aqui de novo, ó, meu stop. Começou a subir junto, vocês viram? Ó, entrei comprado de novo. Não. Ó, defendi, tá vendo? Que eu coloquei bem curtinho, né? Ó, defendi. Olha só. Legal, né? Então, isso é o stop móvel. Se eu não quiser usar, é só deixar zerado, tá? Então, operacional OCO é isso. É quando você quer entrar com stop loss take profit fixo e um trailing stop. Tá bom? E aqui você vai definir a quantidade de contratos, né, do operacional OCO. Estou entrando com 0,1, então percebam, quando eu envio aqui uma operação, né, ele vai com 0,1, tá aqui, ó, contratos. Se eu entrar com 0,2, é óbvio, né, ele vai entrar com 0,2, então olha só,
0,2. Beleza? Agora, eu quero usar outro operacional. Eu quero usar o operacional de giro. O que é o operacional de giro? É quando eu entro, vou até abrir aqui o poder desenhar. Eu entro, por exemplo, comprado, o preço cai, eu viro vendido, eu fecho essa compra e viro vendido para buscar um alvo aqui embaixo. Só que se o preço não foi no alvo, ele voltou a subir, eu encerro essa venda e viro comprado. Se o preço volta a cair, eu viro vendido. Preço pegou no alvo, aí sim, show de bola. Isso é o operacional de giro, tá bom? Então aqui eu vou definir a quantidade de contratos inicial do operacional de giro, né? Distância para as minhas reentradas, então eu não tenho aqui, ó, comprei, eu não tenho aqui, se o preço cair, eu não vou vender aqui embaixo, eu tenho essa distância. Eu tenho que definir essa distância, é óbvio, né? Então, eu defino a distância, né? Então, eu vou colocar aqui 500 pontos. E eu falo assim, adianta, se eu entrar comprado com 1, eu vou virar vendido aqui embaixo. Eu tenho que virar vendido com o 1 que eu tenho, mais alguma coisa, certo? Mais quantos? Tá aqui, ó. Isso que você vai configurar. Então, mais 2, né? Aí, aqui eu tô com 3, né? Eu vou fechar aqui e vou virar com 3. Se ele subir, eu vou comprar quantos, então? 3, que é o que eu já tenho, mais 2. Então, eu vou comprar 5. Se ele cair, eu vou vender quantos? 7, porque é 5 mais 2. Muito claro, muito simples aí de entender, né? Aí as operações você vai definir um take profit em pontos, que é um alvo, né, para os teus trades. Então, vamos dizer que eu defini um alvo aqui de 600 pontos, um pouquinho maior que a reentrada por conta de spread, tá um pouquinho maior, tá? Se eu deixar limite de perda, que é financeiro, não é em pontos, tá? Porque como você vai aumentando a mão, não dá para ter um stop em pontos, tem que ser financeiro. Atingiu aquele valor, ele para de fazer o giro, né? Então, aí você vai definir aqui o stop financeiro. Tá? Vamos ver na prática como que funciona o operacional de giro, então. Eu vou começar aqui com 0,1 e vou aumentando em 0,2, 0,2. Beleza? Então, olha só. Eu vou entrar aqui vendido, ó, pegou meu alvo. Vou entrar comprado. Aqui é onde eu viro vendido, tá? Mas pegou o alvo de novo. Vou entrar comprado. Aqui eu viro vendido, tá? Ó, vamos ver. Virei vendido. Percebam que eu tô com 0,3 contratos, que é 0,1 mais os 2 que eu adicionei, ó. Pegou o alvo, parou. Virei vendido, virei comprado, virei vendido. Ó o meu gain agora, 7 dólares, ó. Tá vendo? Ó. Pegou o alvo. Ó, pegou o alvo, comprado. Tô comprado, vamos ver. Pegando bastante o alvo, né? Mas olha só, virou vendido agora, virou comprado, ó, saiu no gain, vendido, vender de novo, ó, virou comprado, ó, o alvo lá em cima, lá, ó, virou, tá vendo? Legal, né? Então, ele sempre mantém apenas uma posição aberta, como vocês podem ver. Ele não fica abrindo várias, ele fecha a anterior para manter apenas uma, tá? Olha só. Beleza? Esse é o operacional de giro. Agora, vamos dar uma olhada no operacional, então, preço médio, né? O operacional preço médio é aquela coisa. Se eu entro comprado, preço cai, eu quero comprar mais. Preço cai, eu quero comprar mais. Com base nessas recompras, eu vou tendo preço médio. E como que eu faço para manter uma distância igual, né? Meu alvo ser sempre, por exemplo, eu iniciei aqui com um alvo de 100 pontos, tá? Eu quero que o meu alvo sempre fique 100 pontos do meu preço médio. Se eu estou comprado, esse é o meu preço médio inicial. Meu alvo está a 100 pontos dele. Se o preço cai, eu quero comprar mais, de modo que o alvo fique 100 pontos do meu preço médio. A única forma de fazer isso é eu comprar a mesma quantidade de contratos que eu já tenho. Se eu comprei um, eu compro mais um. Então, eu estou com 2, né? Aqui embaixo, eu compraria mais 2. Entendeu? Lá embaixo, eu compraria mais 4. Então, é como se ele vai mantendo a mesma posição. Por quê? Dessa forma, o preço médio vai ter sempre uma distância fixa, tá? É a única forma de você manter distância fixa do preço médio,
tá? E é assim que funciona o operacional de preço médio, mantendo sempre uma distância fixa. Então, se você começa com 100 pontos de take profit, o preço cai e você compra mais, teu preço médio vai para cá. O teu take profit que está aqui em cima, ele vai vir para cá, tá? Tanto dessa posição quanto dessa. Por quê? Teu preço médio, antes ele estava aqui, mas agora ele está aqui. Então, o teu take profit vai ser 100 pontos do teu preço médio. Se o preço voltar para essa região, você fecha as duas compras, né? Com um lucro médio de 100 pontos em relação ao preço médio. É isso. Vamos ver, então, na prática como isso funciona, tá? Eu vou determinar aqui uma quantidade de contratos iniciais, né? E vou colocar o máximo de contratos aqui que eu posso. Então, vou deixar ilimitado, né? Vou colocar aqui o take profit que eu quero para as minhas operações, a distância que eu vou fazer o preço médio. E aqui eu tenho o trailing stop, que é o stop móvel, né? Só que o que acontece com esse trailing stop aqui? Digamos que eu comprei aqui um contrato. O preço cai, eu compro mais um, tá? Se eu defino aqui, 250 pontos, né? Se o preço sobe 250 pontos em relação a essa compra aqui, ele vai defender o stop dessa compra, tá? E vai conduzindo e realizou o lucro. Se o preço volta a cair aqui, ok? Aí o que ele vai fazer? Ele vai recomprar um contrato. Só que se o preço, ele realizou o lucro aqui, o preço voltou a subir, né? O que vai acontecer? O alvo desse trade está aqui embaixo, né? Porque ele fez o preço médio. Quando ele realiza o lucro, ele ajusta o alvo desse trade aqui. Ele joga lá para cima de novo, tá? Então, ele volta o alvo para voltar, né? Tudo à origem, vamos dizer assim, né? Vamos começar aqui sem o trailing stop, para vocês entenderem, tá? Então, eu vou fazer aqui, 0,1, né? Então, vou fazer uma compra, tá? Se o preço cair, ele vai ter que comprar mais, tá? Então, mais ou menos com $1 aqui, ele vai comprar mais. Coloquei 1000 pontos, né? Então, $1. Vamos ver. Vou aguardar. Olha só. Comprou mais, manteve a compra de cima, comprou mais e olha o alvo. Vem descendo junto, Eu tenho 3 compras abertas, Comprou mais e o alvo tá ali, Se ele voltar, ele vai sair, olha lá, com aquele alvo em todas as posições. E deixa eu mostrar aqui para vocês a quantidade de contratos, né? Ele tá com 0,1. Se o preço cai, ele vai comprar mais 0,1. Agora ele vai comprar mais 0,2. Agora vai ser mais 0,4. Depois mais 0,8. Porque ele tem que comprar sempre a quantidade que ele está posicionado. Para o alvo sempre ficar perto de onde ele está fazendo a abertura da nova posição. Então agora eu vou mostrar para vocês com o trailing stop. Vou colocar ali 250 pontos aqui. E vamos lá. Vou entrar comprado. Preço vai cair, eu vou comprar de novo, Se o preço volta, ele defendeu. Só que olha o que aconteceu. Ele já defendeu e saiu, e o meu alvo inicialmente era lá, né, 9,29, ele voltou para lá. Deixa eu até recomeçar aqui para mostrar para vocês que quando ele faz o aumento, o alvo muda. Deixa eu fazer a compra ali de novo para poder mostrar. O alvo tá lá em cima, né? Beleza. Quero errar o trade aqui, tá difícil. Vamos ver agora. Acho que agora vai. O alvo tá lá em cima. Olha onde que foi o alvo agora. Ele desceu. Tá bem pertinho do preço dessa posição, né? Só que olha só. Olha onde que tá o stop aqui do trade aqui de baixo só. Tá vendo? Se ele encerra, olha o alvo lá da posição inicial. Voltou lá para cima de novo. Tá vendo? Então ele volta para lá, Agora ele voltou para cá de novo, porque fez os aumentos, né? Então, voltou lá para cima, fez os aumentos. Olha só. Essas realizações de lucro não são levadas em conta para a definição de um preço médio, vamos dizer assim. Só as posições que realmente estão abertas, tá? Que são levadas em conta. E aqui ele fechou tudo. Tá vendo? Então, essas realizações servem para você fazer caixa realmente. Não são computadas para a definição de preço médio, é só o que está aberto ali mesmo. Mas funciona impecavelmente, né? Muito bacana, muito inteligente essa loja. Imagina, numa queda,
Entrando comprado, você conseguiu reverter aí para o lucro, né? Então é isso. Perceberam? Vocês podem usar os 3 operacionais. Você escolhe. Quero entrar com stop take fixo? É o oco. Quero fazer giro? Você vai usar o operacional de giro. Quero fazer preço médio? Vai usar o operacional de preço médio. Simples assim. Beleza? Então agora nós vamos ver como que funcionam as estratégias, tá? Que nós temos até 10 aqui, né? O que seria a barra elefante? Ó, se eu abro aqui, eu tenho barra elefante a favor ou contra. Tá vendo que tem aqui 1000 pontos? A barra elefante é justamente isso. Se eu tenho um candle aqui, ó, pequeno, aí eu tenho outro, e de repente eu tenho um candle aqui que a barra é gigante, tá? É a barra elefante. Você define o quão gigante ela é, né? Então, 1000 pontos. Se você quiser usar a favor, que é o que eu tô aqui, ó. Se essa barra for de alta, você vai entrar comprado. Se você quiser usar contra, aí quando essa barra for de alta, você vai entrar vendido ao invés de comprado. Entendeu? É isso que difere a barra elefante a favor ou contra. Então, vamos ver aqui na prática como que funciona, tá? Vou colocar a barra elefante a favor. 1000 pontos. Olha só. Quando a barra forma aí 1000 pontos para cima, né, ela é azul, para baixo é vermelho, ela entrou comprado, tá vendo? Quando eu tiver uma outra barra, ó, vamos aguardar. Tem que fazer, olha lá, entrou vendido, entrou comprado, tá vendo? Entrou comprado de novo. Se eu quiser fazer o contrário, a barra é de alta, mas eu quero entrar vendido, né? Então eu vou colocar aqui, ó, barra elefante contra, né? Por quê? Eu quero entrar contra a barra, ó. Entrei vendido numa barra de alta, tá vendo? Ó, então ele vai fazer o contrário, né? Isso que é o barra elefante contra, ó. Agora entrou vendido. Lembra que ele tinha entrado comprado, ó? Que entrou vendido, ó, numa barra de alta. Beleza? Então buscaria a correção do movimento, né? E quanto ao operacional de bandas de Bollinger, né? Então aqui eu posso definir o período de desvio, ela vem por padrão aí 2 o desvio, né? E o período você pode escolher. O que acontece? Quando ele fecha fora e o candle seguinte fecha dentro, ele vai entrar comprado ou vendido. Na banda de baixo é vendido, aliás, é comprado, né? Ó, comprado, ó, fechou fora, fechou dentro, comprou. Na banda de baixo é comprado. Quando ele fecha fora da banda de cima, assim que ele fecha dentro, ó, fechou fora, fechou dentro, entrou vendido. Tá vendo? Então, na banda de baixo, fechou fora, fechou dentro, é compra. Na banda de cima, fechou fora, fechou dentro, ó, é venda. Beleza? E agora vamos falar do clássico cruzamento de médias, né? Então, você tem aqui o período da média rápida, que é óbvio, tem que ser menor do que o período da média lenta, né? Quando que acontece a operação? Quando a média rápida fecha cruzando com a média lenta. Então, ela fechou para baixo, ó, nós temos uma venda. Se ela fechar aqui para cima, nós teremos uma compra, né? Vamos ver aqui, ó, tá quase fechou para cima, né? Ó, fechou, aqui nós teremos uma compra. Então, esse é o cruzamento de médias. Agora, vamos falar do IFR, estratégia muito famosa, muito utilizada, né? Então, se você tem o preço ali, o nível, né, do IFR acima de 70, acima de sobrecompra, né, você só vende. Abaixo de 30, você só compra. Vamos ver aqui como que funciona. Então, aqui a gente tem os níveis, né, de 70 e 30. Se ele passar abaixo do 30, vai fazer uma compra. Acima do 70 é venda, né? Vamos ver aqui o comportamento, olha só. Tá aguardando, analisando. Olha lá, pegou a venda, tá vendo? Ó, estando acima, é sempre venda. Ó, uma venda atrás da outra, porque está numa região de sobrevenda, né? Estando abaixo, é uma compra atrás da outra, porque está numa região de sobrecompra, né? E aí, então, esse é o indicador RSI, né? Ou IFR. Agora, vamos falar aqui sobre o distanciamento da média móvel. Nós temos o a favor e o contra, tá? É a mesma coisa da barra elefante. O a favor entra a favor do distanciamento e o contra entra contra ele, né? Então, imagine que eu tenho a média móvel e eu tenho um candle. Aqui, ó, os candles, eles vêm sendo formados, né? E tudo mais. Aí, de repente, esse candle aqui, ele atingiu uma distância muito grande na média móvel, né? Você vai poder definir qual é essa distância. E se você quer entrar a favor, significa que se o candle estiver acima, você vai entrar comprado. Se quer entrar contra, você vai entrar vendido buscando a correção do movimento.
tá? Essa é a diferença do a favor ou contra. Então, aqui eu vou definir o distanciamento. Por exemplo, 2.000 pontos, tá? Média móvel de 20, exponencial, a favor. O que vai acontecer? Se o preço tomar uma distância de 2.000 pontos, olha lá, ele entrou comprado, tá vendo? Ó, entrando comprado. Se eu colocar aqui agora que eu quero contra, né? Vou colocar os mesmos 2.000. Ao invés de entrar comprado naquelas regiões, ele vai entrar vendido, né? Olha só, buscando o retorno à média, né? Então, ó, tá vendo? Sempre buscando o retorno à média. Essa é a diferença entre entrar a favor ou contra o movimento no distanciamento de média móvel. E o que falar da estratégia volume dobrado? Ela não tem nenhum input, como vocês podem ver, né? Como que funciona? Ele vai analisar o volume que aconteceu no candle atual em relação ao candle anterior. Se ele foi o dobro, aí você vai entrar numa operação a favor do fechamento do candle atual. Então, se ele é um candle de alta, né? Aí você entra comprado. Se ele é um candle de baixa, você vai entrar vendido. Então, aqui ele mostra, ó, nós tivemos um candle de grande volume, vendedor, grande volume, comprador. Ó, o robô entrou vendido ali, vendido aqui, tá vendo? Ele vai entrando nos candles que apresentam grande volume e entra a favor da tendência daquele candle, tá? É válido lembrar que todas as estratégias podem ser utilizadas em qualquer tempo gráfico da sua preferência. Entendeu? Então, se você colocar no M1, no M5, M15, ele vai trabalhar naquele tempo gráfico, ok? A estratégia suporte e resistência a favor e contra é o que nós já falamos antes, né? Entrar a favor ou contra o movimento. Mas vou mostrar aqui para vocês. Esse indicador foi um indicador feito pelo seu robô trader, tá? Ele é proprietário, né? Não foi pego em local nenhum. Então, aqui ele vai marcar as regiões em blocos, né? Mostrando regiões de suporte e resistência, como vocês podem ver aqui, né? Quando que acontece um trade? Ele vai entrar sempre comprado quando o preço tocar na região de cima ou vender, né? Quando o preço romper a região de baixo. Quando for a favor, tá? Quando for contra, quando toca na região de cima, ele vende. Quando toca na região de baixo, ele compra. Então, vamos ver aqui na prática. Ó, estou usando a favor, ó, entrou comprado, entrou vendido, entrou comprado, comprado de novo. Sempre no rompimento, tá vendo? Ó, comprado, vendido, tá vendo? Agora, eu vou usar suporte e resistência contra. Então, ao invés de entrar a favor daquela região, né? Quando ele tocar, ele vai fazer o contrário. Então, olha só, entrou vendido naquela região, entrou comprado aqui, vendido lá, vendido, ó, tá vendo? Que é aquele famoso rompimento falso que a gente faz, né? Que é daí quando você entra ao contrário do rompimento, né? Que é justamente fazendo dessa maneira aqui, usando suporte e resistência contra, né? Um indicador muito bacana aí. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como funciona, né? Então, basicamente, você vai escolher um dos 10 setups e um dos 3 operacionais. Se você não quiser usar um setup automático, é só deixar dessa forma, escolhe um operacional, né? E você pode operar aqui manualmente, como vocês viram, né? Então, clico aqui na boleta, qualquer um dos operacionais, tá? Ó, eu entrei no oco, posso entrar no giro, posso entrar no de preço médio, vai funcionar normalmente qualquer operacional, mesmo fazendo trade manual ou usando indicadores automáticos. Vale lembrar que o robô possui licença vitalícia, você pode usar em qualquer conta, qualquer ativo, em qualquer mercado. Beleza? Grande abraço a todos, bons trades e bons negócios.